começamos em dezembro a aplicar o método, né? E já em dezembro a gente já ultrapassou essa meta que a gente tinha colocado, que era 120, e a gente chegou quase a 130, né? Alcançou a meta e também ultrapassou a meta. Caraca! Mas não adianta focar tanto no produto e acabar deixando outras coisas de lado, como é o marketing, né? Porque não adianta eu ter o melhor produto do mundo e as pessoas não sabem, né? Eu tenho que focar no meu produto, mas eu tenho que saber mostrar isso para as pessoas, né? O valor do meu produto, né? Como eu disse, antes eu não tinha estratégia, não tinha essa clareza. Agora eu tenho, agora eu consigo ver os números, consigo entender os números, consigo entender o porquê desse resultado que eu estou tendo e consigo projetar o futuro, né? Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo é aqui com o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Como é que você está? Tô bem, e você? Tudo beleza? Conta um pouco Tudo ótimo. sobre a Bazooka Burgers, onde vocês estão. A gente está em Cajamar, São Paulo, e a gente trabalha com hambúrguer artesanal aqui. Que legal. Há quanto tempo vocês estão com a hamburgueria? Iniciamos em 2016. Na verdade, no início a gente começamos com um trailer, né? Não era aqui, era em Cotia, né? Também aqui próximo. Ficava lá a nossa base, mas era meio que itinerante, né? Fazia parceria com alguns locais e a gente ficava se deslocando. 2017 foi quando eu vim de fato para Cajamar e estabeleci um ponto fixo. Ponto fixo. Legal, também é importante, né? No início tem a flexibilidade, mas depois ter um ponto fixo também dá uma estrutura maior. Como que foi o histórico de marketing de vocês? Assim, no Instagram, eu postava, fazia panfleto, o que que vocês faziam de marketing, o que que foi evoluindo em relação a isso? Bom, no início a gente fazia panfleto, entregava aqui na rua, né? Tínhamos ali o Instagram, o Facebook desde o do início, né? Mas não era assim muito movimentado o nosso Instagram, né? A gente fazia algumas postagens, mas não tinha muita frequência, não era muito bem estruturado, né? O ano passado praticamente nós estávamos fazendo postagem no feed, né? Fazia mais alguns stories, de vez em quando algum Reels e tal, mas feed praticamente eu não estava colocando nada, era tipo uma coisa por semana, às vezes mais, enfim. Só para não deixar morrer mesmo. Só para não deixar morrer. Por curiosidade, como é que vocês conheceram a gente? Eu acredito que foi através de algum anúncio que apareceu aqui pra gente, né? Eu passando ali no Instagram, apareceu. Eu não lembro exatamente onde foi, mas acho que Mas foi por provavelmente aí. deve ter passado Deve ter passado algum algum anúncio aqui anúncio. na tela. Legal. Quanto tempo você acompanhou a gente até entrar no Marca de Valor, no programa, mais ou menos? Olha, eu acho que eu comecei a seguir vocês em meados do ano passado. Agora, sobre o programa, foi no mês de novembro que de fato apareceu ali um post, né, falando sobre o programa e tal, aí acabei me interessando, né, queria conhecer um pouco mais, aí eu fiz a aplicação para poder entender como que funcionava, né. Legal. Por que que você escolheu entrar? O que que te motivou a entrar? Assim, o que que estava acontecendo? O que que você estava buscando? O que que você queria naquela época? Assim, eu sempre senti que meu marketing não estava sendo feito da maneira correta, né? Não tinha uma estratégia, não tinha nada, né? Desde o início a gente sempre focou muito no nosso produto, né? Uhum. Sempre, ou não, tem que ter um produto bom, tem que usar as melhores marcas, sempre teve esse conceito, né? Mas com o tempo a gente foi meio que mudando essa visão, não que não tem que ter um produto bom, mas não adianta ficar tanto no produto e acabar deixando outras coisas de lado, como é o marketing, né? Porque não adianta eu ter o melhor produto do mundo e as pessoas não sabem, né? Então eu tenho que focar no meu produto, mas eu tenho que saber mostrar isso para as pessoas, né? O valor do meu produto, né? Eu não tinha isso, praticamente zero na minha rede social, essa comunicação, né? E de um tempo para cá, também comecei a focar em tentar sair um pouco do operacional. Eu centralizava muita coisa em mim, produzia muita coisa internamente aqui, então eu ficava praticamente 100% do meu tempo lá na loja, produzindo, fazendo as coisas e tal, e acabava deixando pontos importantes de lado, né? Tipo, essa parte mais estratégica, na parte de marketing, financeira, enfim. E quando eu comecei a virar essa chave de tentar sair do operacional para
tentar focar mais nessa parte estratégica, foi quando as coisas começaram a melhorar. E o ano passado eu estava nesse pensamento, eu preciso melhorar meu marketing, né? Porque a gente já tem um produto bom, a gente sabe que assim, os clientes que conhecem, gostam, dão feedbacks bacanas pra gente, mas a gente precisa mostrar isso para mais pessoas, né? Tentei fazer algumas parcerias com alguns influenciadores aqui da região, para ser sincero, não vi muito resultado, também não sabia como medir esse resultado. Tentei também contratar uma pessoa para poder fazer anúncios, enfim, mas não fiquei muito satisfeito assim. Primeiro que eu não sabia assim medir os resultados, ver se realmente aquilo estava sendo efetivo, e também porque estava ficando uma coisa assim que não era muito a cara da nossa empresa, né? Não estava ficando legal assim da forma como eu gostaria. Foi isso também que eu achei interessante na mentoria, que a gente tem a estratégia, mas só que nós temos que meter a mão na massa ali e fazer, então acaba ficando com nossa essência, né? Com a cara da nossa empresa, né? Foi isso que acabou me levando a procurar mais essa parte, né? E foi quando apareceu para mim a mentoria de vocês. Que legal, Rodrigo. Parabéns pela jornada. É muito legal de ouvir isso e ver. Você já tentou várias formas, né? Desde contratar alguém para fazer os anúncios, alguém vai fazer, e você vê que chega uma hora que você tem que entender um pouco mais da parte estratégica, que aí o resultado começou a acontecer. Até falando sobre isso, vocês bateram um recorde, né, de vocês, de faturamento. Conta um pouco mais sobre isso, que resultado que vocês tiveram implementando essa estratégia. Quando a gente entrou na consultoria lá atrás, né, lá atrás que eu falo faz pouco tempo, né? Que faz pouco mais de 2 meses. Foi no final de novembro ali, começo de dezembro, né? A gente já estava com um faturamento assim relativamente bacana, mas ainda não estava no nosso objetivo, né? Porque principalmente depois da pandemia, tudo aumentou de preço, custos explodiram e assim a gente teve que fazer alguns reajustes, né, nos nossos preços, mas não chegamos assim a repassar tudo que a gente teve de aumento nesse período, né? Então o meu pensamento era, eu preciso tentar compensar um pouco isso no volume, né? Uhum. Então, a gente já estava com um volume bom, mas ficava alternando assim. Tinha mês que tinha um lucro, tinha mês que tinha prejuízo, aí ficava nessa alternância. Então, eu tinha um número ali que era um número objetivo para eu poder ter uma tranquilidade maior, para poder trabalhar, ampliar, que era R$ 120 mil, né? Uhum. Foi o valor que eu passei lá na Primeira primeira reunião que reunião. a gente teve, né, com a Codirect. O valor máximo que a gente tinha alcançado até então era 99, né? Não tinha nem chegado no 100, que também era uma barreira ali que a gente ficava, putz, chegava a 99 e pouquinho e não ultrapassava essa barreira, né? Falava, pô, eu quero chegar nesses 120, né? Que é um número bacana para a gente conseguir manter nossa estrutura, conseguir ampliar, enfim, e crescer, né? Mas, pelo menos nos próximos meses, a gente consegue ultrapassar essa barreira que a gente não passa de jeito nenhum. Aí começamos em dezembro a aplicar o método, né? E já em dezembro a gente já ultrapassou essa meta que a gente tinha colocado. Ultrapassamos até um pouco mais do que a gente tinha colocado, que era 120, e a gente chegou quase a 130, né? Que massa. Foi tipo, Que bem massa. legal assim pra gente, já logo no primeiro mês já ver um resultado legal assim. E não só no faturamento, né? Porque a gente sente no dia a dia ali, muito cliente novo chegando, aí a gente pergunta por onde veio, eu vi um anúncio, eu vi o post que você fez. Então a gente tente essa aproximação do mais clientes, principalmente clientes novos, né? Uhum. E esse mês, né, que é o mês de janeiro, confesso que todo mês de janeiro aqui é ruim, né? Acho que na verdade a maioria da comércio de janeiro costuma ser o mês mais fraco, né? Porque o pessoal tá vindo de férias, já gastou tudo em dezembro, o pessoal dá uma segurada, né? E janeiro é um mês que historicamente sempre foi fraco, assim, pra gente, né? Janeiro, fevereiro também. Aí depois de dezembro a gente alcançou a meta, né? Ultrapassou ela. Aí colocamos uma meta ali para janeiro, né? Colocamos uma meta ali de 90 mil. Só que confesso que eu fiquei com um pezinho atrás, que eu falei, pô, janeiro é um mês fraco, né? Comparando com janeiro do mês passado, já era um valor muito maior do que a gente faturou em janeiro de 22, né? Então, vou colocar ali, vamos se esforçar para conseguir chegar nessa meta. Alcançou a meta e também ultrapassou a meta. Caraca. Os 90 que a gente tinha colocado, a gente chegou em 120.
Nossa, E assim, eu ainda fiquei com o sentimento que a gente poderia ter ultrapassado dezembro, porque a gente não meu trabalhou Deus. todos os dias desse mês, né? Foi o que mais me surpreendeu, porque dezembro, querendo ou não, sempre foi um mês assim que a gente sempre tinha um aumento nas vendas, né? O pessoal tá em casa, tá querendo sair mais. Enfim. Agora janeiro, não. Janeiro foi o mês que ficou mais surpreso de já ter alcançado esse resultado, né? Que massa, Rodrigo. Parabéns, cara. Pô, sensacional. Bonito de ver, assim. Parabéns, tem que ser reconhecido, porque eu sei teu esforço de, nos horários livres, estar ali estudando, buscando aprender. O pessoal sempre fala de ti aqui. E isso, ver o resultado acontecer é gratificante, né? Além do dinheiro, obviamente, que é muito bom, mas de ver o fruto acontecendo, né? Tu falou, poxa, de chegar gente na loja e dizer, eu vi o anúncio, eu vi o post, eu tô vendo, eu conheci vocês por lá. E não sei qual é o teu sentimento em relação a isso, mas eu sempre sinto uma segurança de saber que o que eu fiz e qual resultado teve, né? Ou seja, eu posso replicar isso. Não foi um acaso que aconteceu, não foi porque, sei lá, aconteceu alguma coisa e veio o resultado. Não, veio de ação que vocês sabiam que estavam fazendo. E aí o resultado chega. Isso dá confiança até para pensar em próximos passos, né? Até você estava falando Certeza. que vocês estão reformando, o que que vocês estão, qual que é o teu projeto aí dos próximos passos para esse ano? Só puxando o gancho aí que você falou dessa parte de saber o que está fazendo, de entender da onde está vindo o resultado, realmente é algo que também mudou bastante aqui, porque antes eu fazia também anúncio. Não tinha assim uma objetividade, não tinha uma estratégia por trás, não sabia o que eu estava fazendo. Eu considerava mais como um gasto ali quando eu colocava isso daí. Então não tinha muita segurança de colocar muito dinheiro ali em anúncio, porque eu não conseguia medir esse resultado, né? E hoje é uma coisa que já também já virou a chave, né? Eu já consigo medir isso, tem tudo ali no funil, eu consigo enxergar as coisas e antes É eu legal de ver, né? não, é bacana. No começo, quando o pessoal começou a falar de funil, montar o funil, eu falava, ixi, agora, como que eu vou fazer esse funil? Eu nunca fiz isso. Como que eu vou conseguir ver os números? De onde que eu vou tirar isso? Fiquei meio que perdido. Aí, conforme foi passando as aulas, fui entendendo. Hoje eu vejo que é algo até relativamente simples de fazer. Não é um bicho de sete cabeças e é algo que te dá uma visão bacana, tanto para entender o que aconteceu, tanto para poder projetar o futuro, né? Conseguir projetar os próximos passos, né? E agora falando das mudanças que a gente está fazendo, a gente está ampliando nossa cozinha, né? Porque a demanda que a gente está tendo, a gente não tá conseguindo atender, né? De uma forma bacana, assim, com relação ao tempo, né? Porque no início, quando a gente começou com o trailer, Uhum. alugamos o terreno, estava no barro. Postamos o trailer lá, jogamos umas pedras lá no chão e começamos a trabalhar lá. Historicamente, a gente nunca teve muito movimento no local. Era mais delivery, retirada, o pessoal pedia, comprava e levava embora, ou a gente entregava. Então, praticamente 100% do nosso movimento era delivery. E aos pouquinhos a gente foi ampliando, foi melhorando a nossa estrutura e conforme a gente foi fazendo essas mudanças, começou a automaticamente melhorar um pouco o movimento no local. Ainda assim, o nosso delivery era muito mais movimentado. Pouco antes de começar a pandemia, já estava com os planos já, na verdade a gente já tinha começado a fazer isso, de mudar do trailer para um container, né? Montar uma estrutura um pouco melhor. Então a gente foi para o container, no início foi uma maravilha, né? Praticamente dobramos o tamanho do espaço que a gente tinha, era o suficiente naquele momento, né? Aí aumentou muito o delivery, né? Na época, que fechou tudo, aí o delivery começou a bombar. E a gente começou a investir em equipamento mais robusto. Quando começou a abrir, liberar o movimento no local, aí começou a gente ter um movimento já um pouco maior lá no salão. A gente já tinha uma estrutura um pouquinho melhor, começou a ter um movimento, mas ainda não tinha um movimento tão legal assim. Era um pouco, ficava a maior parte do tempo vazio, assim. E do final do ano passado para cá, todos os dias praticamente, o salão cheio, né? Mesas cheias. Tem dia até que o pessoal fica em pé esperando, às vezes tem gente que fica um Uau. tempo esperando, às vezes não quer esperar e vai embora. Só que isso acaba me causando um problema bom, né? Que é o Sim. seguinte, eu tenho que atender o delivery e tenho que atender o salão. E Uhum. os dois eu tenho que dar prioridade, né? O que manda mais no delivery é o tempo de entrega, né? Uhum. Você tem que ter um produto bacana, tal, uma entrega legal, mas é o tempo de entrega que determina o sucesso do seu delivery. E a gente, depois que entendeu isso, começou a focar nisso, né? No tempo de entrega do delivery. Mas também não é legal
pessoa que vai ali no seu salão, saiu da casa dela, foi lá no seu estabelecimento, ficar muito tempo esperando ali e você mandando o delivery na frente da mesa e tal, enfim. Então, é uma situação um pouco ruim e a gente quer resolver isso separando as operações, né? Montagem só para salão e uma montagem só para o delivery. Para isso, eu vou precisar ampliar um pouco o nosso espaço. Próximos passos são colocar o container novo lá para poder fazer essa separação da produção, delivery e salão. E aí sim a gente conseguir atender os dois rapidamente, né? Em dias de alta demanda, conseguir atender todo mundo, né? Show, sensacional, Rodrigo, parabéns. Bonito de ver o problema bom de resolver, ter bastante cliente. É óbvio que é um desafio, mas eu digo, melhor resolver esse tipo de problema do que a falta de cliente, né? Com certeza. Isso aí se resolve. Poxa, se puder deixar um recado final para quem nos escuta, assim, eu vejo que muita gente já passou por várias estratégias de marketing diferentes, talvez ainda não chegou onde ele gostaria de chegar, e talvez você estava assim alguns meses atrás. Se você puder dar um recado, o que faz a diferença, enfim, agradeço bastante, eu acho que o pessoal também vai agradecer. Bom, o que eu posso falar é que tem que investir no seu negócio, né? E conhecimento é algo que é fundamental. Como eu disse, né, eu tentei algumas formas, né, fazer isso, tentei por conta própria, enfim, mas não sabia o que estava fazendo, não sabia medir o resultado e não estava tendo o resultado que eu gostaria, né? Então, pelo menos no meu caso, a melhor coisa que a gente fez foi ter investido na mentoria, né? Pode ser que eu até tivesse chegado lá, mas num tempo muito maior, né? Então, Claro. você acaba quebrando muita cabeça tal no caminho, né? Se você tenta fazer por conta própria, né? E com a mentoria você acaba encurtando isso, né? Porque você já tem um método, né? Que já foi comprovado aí por vários clientes, né? E já foi testado, né? Então é algo que dá certo, né? Que é só, como vocês dizem, acredita, né? Segue o método. E realmente, acreditar, seguir o método que dá certo, né? Então, eu acho que vale muito a pena por conta disso, né? E por conta dessa clareza que você tem, né? De saber o que você está fazendo, né? Ter, de fato, uma estratégia por trás. Porque, como eu disse, antes eu não tinha estratégia, não tinha essa clareza. Agora eu tenho. Agora eu consigo ver os números, consigo entender os números, consigo entender o porquê desse resultado que eu estou tendo e consigo projetar o futuro, né? Consegue fazer essa projeção para o futuro de crescimento, né? Então, vale muito a pena por conta disso. Show, sensacional, Rodrigo. Com certeza faremos novas conversas com o que vai acontecer no futuro. Tá só começando, assim, como te disse, parabéns pela tua dedicação. É claro que tem uma parte nossa, mas tem muito da tua atitude também. É um jogo de 4 mãos. A gente pode fazer a nossa parte, mas você não consigo fazer tudo. Você fazendo a sua parte, com certeza o resultado é muito satisfatório. Certeza, tem que meter a mão na massa, que senão não vai não. Tem que gastar as mangas e ir para cima. E o resultado chega. Valeu, Rodrigo. Obrigadão, viu? Forte abraço. Valeu quem nos escuta aqui também. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.